Vai lá, Aldrin. Deu certo. E aí? Me ouve bem? Aham. Deu pra gelar a cerveja? Mais ou menos, né? Eu tô tomando no copo agora. Tive que abdicar dessa parte do meu espírito carioca, mas aí tá com gelo dentro. Tem como dar uma baixadinha, por gentileza? Tá dando delay aqui. Boa noite a todos. Eu sou o professor Marcelo e este na tela aqui embaixo é o Aldrin, do canal do Aldrin, meu amigo. E hoje a gente Isso aí. continua comentando, né, as 12 regras para a vida do Jordan Peterson. Regra 8. Já estamos. Regra 8 Estamos não. bem Regra avançados já. 8. Sim, Regra glória a 8. Deus, cara. Diga a Uhum. verdade ou pelo menos não minta. A sua bebida hoje é uma gelada cerveja, eu suponho. Eu peguei um vinho Sim, dessa uma vez. Brahma. Um, Legal. eu não entendo nada de vinho, mas eu vou fingir Como que é eu que é o sou nome? Santa Helena. Não conheço. Ah, beleza. É de São Bernardo do Campo. Bom, foda-se, eu não. É vinho. Enchi aqui a minha tacinha. Beleza. E aí, Aldrin, quer começar? Pra mim, tanto faz. Eu sinceramente não lembro agora como começa o capítulo. Eu, Preciso eu, abrir eu, aqui eu pra. lembro. Eu falo então. Então o Jordan Peterson Vai em abre a frente. oitava regra, dando notícia de uma situação que ele vivenciou num determinado hospital psiquiátrico. E ele estava junto de um grupo de estudantes inexperientes, quando algum sujeito peculiar ali, meio estranho, abordou uma moça desse grupo e falou toda animada: eu queria acompanhá-los, né? Como se fosse super Achei legal ter muito alguém ali no engraçado teu isso. pé. É. E aí ele falou, olha, a moça tinha duas possibilidades, basicamente. Ela podia dar uma mentira que não a atingisse, ou seja, e ele dá um exemplo, né? É que a gente já está de saída. E aí tudo bem, o loucão não vai perceber. Ou ela poderia ter sido um pouco mais verdadeira e incisiva. Não, você não nos pode acompanhar porque a gente não sabe o que pode esperar de você. Você talvez seja um pouquinho maluco, lelé. E aí ele fala que aprendeu muito dessa experiência. E depois ele relata um caso interessante de um paciente que ele atendeu. Ele é psicólogo clínico, de um maluco, um psicopata completamente lelé, maluco mesmo. Que o cara não podia ser mal atendido no banco, que ele já pensava em homicídio, né? E É. assim, ele é tipo um Dexter ruim, bem ruim. Assim, o cara queria, sei lá, arrancar toda a pele do crânio do cara de cima para baixo. Eu vi um júri disso esses dias. E, enfim, só Eu nunca pra. assisti Dexter, eu não sei como é que é. É um psicopata, é um serial killer de serial killer. É engraçado. Interessante. É o E os. Batman. É, é. Digamos que os métodos dele não sejam muito agradáveis. Mas enfim. E aí ele fala que ao atender esse paciente, ele percebeu esse critério da verdade como válido até para ganhar certo respeito do paciente. Ele falou, olha, eu não podia fingir que ele era normal e eu tinha que me impor no bom sentido. Eu tinha que mostrar, filho, você está errado e isso que você está pensando me assusta. E ele conta que dessa maneira ele conseguiu ganhar um respeito do paciente. Uhum. Estou equivocado ou é mais ou menos por aí, Aldo? Não, é É isso isso, mesmo. né? É. Beleza. Eu assisto séries, sim, algumas. Eu gosto de MasterChef, acredita? Olha que bosta. Ah, Masterchef é legal. Só que eu Eu não, só não não aguento, acompanho. Mas quando eu tá só não passando eu aguento gosto de ver. mais a Ana Paula Padrão. 10, Ah, nossa, muito chato. 9, Muito chato, é. Aldrin, tá acabando o tempo, Aldrin. Eu assisti muito 7. Pesadelo na Cozinha. Quando eu tava passando antes de começar a quarentena, assisti bastante. É realmente muito bom. É bom, esse eu não conheço. Eu gostava do Não, Jamie Oliver. Pesadelo na Cozinha é o do. Que o Quando a Jacão fica GNT bolado não era com o lacração, era cara. muito bom. Eita, travou tudo aqui pra mim. Travou tudo. Eu falei que quando a GNT não era lacração, era muito bom. Tinha o Jamie Oliver, eu gostava dele. Muito bem. Tô E ligado. aí o. Pode falar.
Não, calma aí, tá. Essa travada me fez me perder um pouquinho. Não, é porque eu mencionei o Pesadelo na Cozinha, que é aquele programa em que o Jacquin é contratado pra ajudar os restaurantes. E é interessante que ele é muito sincero, ele fala muita verdade. Tipo, muita Sim, verdade mesmo. Inclusive, aí o pessoal fica bolado com ele e tal, só que no final acaba valendo a pena, né? Talvez seja um bom exemplo é. aí, gatar no assunto de um momento. É importante, Tá travando aqui, né? Aldrin. Realmente é bom. Galera, tá travando pra mim. Tá Eu travando. que tô travando ou o Marcelo tá travando? Seria bom saber. Você tá no Wi-Fi, cara? Eu tô. É. A gente quer que reiniciar e. Olha Eu que a não gente sei. perde um. O pessoal podia falar aí quem é que tá travado, se sou eu ou se é o Marcelo. Alô, teste. Bom, tá estabilizado de novo, aparentemente. Mas sim, Vamos seguir então. você deu o exemplo do Lacan. Eu estou travando, mas Do Jacan. Lacan não. Lacan é é, o da lá, psicologia. é, vai ver tem uma explicação aqui. Pô, mas eu vi um vídeo dele esses dias do Jacan. Pô, eu fiquei constrangido, cara. Ele chegou na Paola. Ah, ele fez umas perguntas pra ela que eu fiquei constrangido, cara. Sim, ele segurando a câmera, né? Parece que tava descobrindo o telefone portátil. Tô aqui com a Não sei o que, o Paola. seu Paola, a sexo. gente quer saber se você transa na cozinha. Eu falei, caralho, velho. E ela não quis responder, com razão, né? Pô, o cara. Eu fiquei constrangido, cara. Eu falei, mano, o que que é É, isso? talvez aí tenha sido bom ela não ter falado a verdade, né? Realmente eu acho que eu não ia gostar de saber. Sim. O Lucas Belo é o que você fez a live ontem, não, né? Sim, sim, ele mesmo. Ah, é ele? Ô, Lucas, um abraço. Eu gosto muito do seu canal. Visitem o canal do Lucas. Ele que fez a resenha do Giovanni Reale, né? Uhum, Ô, o tamo junto, próprio. cara. Ele é muito bom. Em cima do fogão. Em cima do fogão. Câmara, câmara de gelo. E aí a Paola cai fora. Mas vamos voltar então. Ó. Ele falou muita Ai, verdade ali, né? será que ele usa tempero na hora? Tempero. Tempero. Ai, ai. Enfim, Vamos lá, vamos lá. Senão a gente vai falar do negócio que amassa o macarrão lá e do daqui a pouco rolador já é lá. 50 minutos de live. É. Ele conta esse aspecto biográfico dele que é interessantíssimo, né? Dos estudos clínicos dele no Hospital Douglas, né? É, E aí ele entra numa discussão de linguagem, que eu achei muito interessante. Eu gostaria de contextualizar aqui com um acontecimento semanal, que me Vai em deixou frente. profundamente indignado. Eu imagino que você também, e qualquer pessoa de bom senso. Um rapaz pediu um iFood, não foi? E ele menoscabou o Sim, motoboy. Cara, não dá. Esse tipo de coisa eu fico indignado. Isso é racismo, tá? Do ponto de vista puro da linguagem. E aí eu pensei comigo quando eu vi esse vídeo, olha, a linguagem foi tão menoscabada, tão desgraçadamente destruída por aqueles que a banalizaram com xingamentos, né? Seu racista, seu fascista, que quando aparece alguém racista de verdade, chamar esse sujeitinho de racista é mais o mesmo. é, perfeito. É isso que me deixa puto. E tem tudo a ver com o que o Jordan Peterson fala aqui na regra. Porque fala do território da O que linguagem. exatamente? Ele fala da importância de falar a verdade. Ele fala, olha, em um determinado momento da minha vida, eu fugi da verdade, ou pelo menos fugi daquilo que para mim era verdade. Eu fui aquilo que eu não era. E ele fala, eu estava usando a linguagem, olha aí, a linguagem, para forçar o mundo a me dar o que achava que era necessário. Só que assim eu era falso. Quando percebi isso, comecei uma prática de apenas dizer coisas às quais a voz interna não se oporia. Comecei a praticar dizer a verdade, ou pelo menos não mentir. Aprendi logo em seguida que essa habilidade era muito útil quando não sabia o que fazer. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Diga a verdade. Então foi o que fiz no meu primeiro dia lá no Hospital São Douglas. Perfeito. Isso me lembrou uma coisa que ele disse lá num, sei lá, acho que no Desculpa, não é São primeiro ou no Douglas, segundo Douglas. Desculpa. São Douglas. Pode ir. Eu falei é Douglas, né? Isso, Hospital Douglas. Teve um capítulo, acho que foi o primeiro, o segundo, ou o terceiro no máximo, em que ele falou dessa coisa da voz interna.
E aí ele disse que quando a gente se opõe à voz interna, a gente está tentando ser tirano sobre nós mesmos, mas ao mesmo tempo nós estamos sendo escravos de nós mesmos. Tipo, nós acabamos entrando numa briga entre nós mesmos e que a gente vai acabar perdendo, porque a gente não vai se deixar ser dominado, ao mesmo tempo que a gente não vai querer deixar que a gente seja subordinado a nós mesmos, então fica uma bagunça gigante. E ele fala, né, ouvir essa voz interior é muito importante para você ter Sim, essa unidade do agir, né? sim. Eu tenho tentado seguir isso. Por exemplo, no mestrado houve uma discussão hoje se o Brasil tinha ou não legislação trabalhista demais. E eu levantei uma pesquisa de que 90, 95% dos trabalhistas do mundo estão no Brasil. Opa, travou de novo, mas voltou. Travou demais agora, eu realmente não ouvi, assim. Espera lá então, parou onde? Você levantou a pesquisa, negócio de... Não, foi bem no comecinho. havia um debate sobre direito e socioeconomia e tal. Sim. E aí o professor levantou a hipótese segundo a qual o atual governo estaria destruindo o direito trabalhista e que o direito trabalhista seria, por assim dizer, imprescindível para o progresso da humanidade brasileira. E aí eu discordei, porque eu ouvi a voz interna. Eu acho que a gente tem regra demais. E mostrei a pesquisa de que 90 a 95% das demandas dos processos trabalhistas do mundo estão no Brasil. Não tem como isso dar certo. E aí quando alguém pensa um pouquinho, em fazer um pouquinho diferente, surge esse discurso, ele é ultraliberal, saiba, sei lá o que isso queira dizer, e assim por diante. É aquela palestra que eu te mandei hoje. Sim, sim. É engraçado porque você falou dessa coisa da linguagem perdendo significado de verdade, né? E você vê, o termo extremo já não é suficiente, né? Agora tem o Não. ultra. Daqui a ultraliberal. pouco, porra, só Deus sabe, né? Então, isso só confunde cada vez mais, né? Você está arrumando vários termos e cada vez forçando mais para o extremo, né? Enfim, Esse é muito o louco problema. isso. O problema é o seguinte, quando surgiu um nazista de verdade, a linguagem não impressiona mais. Perfeito. Né? Tem um americano bom de debate, cara, é o Shapiro, Ben Shapiro. Ben Shapiro, sim. Ele falou uma coisa interessante, olha, se você xinga, entre aspas, alguém de fascista, você está falando que ele não é fascista, porque quando você xinga, você não quer falar que a pessoa é aquilo que ela é. É a mesma coisa, você chegar num cristão e falar, Faz seu sentido. cristão. Não faz sentido, o cristão vai falar, sim, eu sou cristão. Se você chegasse no Hitler e falasse, seu nazista, o Hitler diria, tá, né? Ok, então eu seria nazista. Essa sacada do Ben Shapiro é bem interessante, né? Que hoje em dia o xingamento, assim, no português no geral, né? O xingamento tá muito associado a, sei lá, umas palavras tipo, sei lá, puta, sei lá, seu merda. Tipo, a pessoa não é um merda, né, literalmente. A gente sabe que não. Então, tipo, xingar. Tá Tipo, algo o xingamento que ela não realmente já não. Pois é, o xingamento realmente já não tem mais muito vínculo com a realidade, né? É tipo, você é uma palavra feia. Entendeu? Só significa isso. Então, e aí quando a linguagem é destruída nesse sentido, quando você chegar naquele gordão lá do vídeo e falar seu racista, mais um chamando o outro de racista, né? Daqui a pouco já esqueceram disso. Sendo que o cara Ei. apontou pra pele dele e falou, olha, você tem inveja disso daqui, ó, tá vendo? Filho, daqui a uma semana acabou, rede social é isso. Eu vou te dar um exemplo, que eu conversava com um amigo meu quando aconteceu o evento. E eu falei, cara, daqui a uma semana ninguém mais lembra disso. Lembra na Copa do Mundo que um rapaz, por uma infelicidade, foi lá, gravou um vídeo com uma moça e gritou, Pepeca Rosa, a moça da Rússia. A galera na Rússia, Ninguém mais lembra disso, acabou. Rede social é isso. Acabou, pronto, é polêmica, ótimo, acabou. Vamos adiante. Pois aí você Alvin. vê que, assim, não tem nenhuma punição de fato pra quem faz coisa errada, né? Punição no sentido de, sabe, a pessoa fez, ficou uma semana sendo criticada e pronto. É uma semana de martírio social, pronto. Isso acaba sendo quase um incentivo pra continuar fazendo besteira, né? Porque, uma semana, isso não é nada, cara. Sinceramente, Ninguém isso lembra não é nada. mais. Ninguém lembra mais. E aí quando tem racismo de verdade, uma semaninha aí de martírio social, de hashtags, pronto, acabou. É isso.
Ainda nessa linha da mentira aí, o Peterson, ele coloca aquele caso da torradeira, né? Do cara que de noite ia até a casa Nossa, dele eu adorei essa pra história, ver. vamos pra ela. Eu achei muito engraçado, cara. Ele conta umas histórias assim, super inconvenientes. Eu acho sensacional. Cadê? Ah, Nossa, deu uma travada aqui generalizada. fez até Tá me um ouvindo? barulho aqui. Não, eu tô ouvindo tranquilo agora, mas. Então, conta de novo a história da torradeira, que é muito boa, cara. Eu adorei essa história. Nem tinha começado, mas ele fala que ele tava ali na casinha dele, morando com a atual esposa dele. Não sei se eles já estavam casados na época, mas estavam morando juntos. E aí um cara de uma casa do lado, de um apartamento do lado, alguma coisa, acho que do apartamento do prédio do lado, da casa do lado, enfim, alguma coisa assim. Aí ele bebia pra caramba e tal, e quando ele ficava muito bêbado, ele queria mais dinheiro pra comprar cachaça, o que for. Acho que não tem cachaça no Canadá, mas enfim, coisas, bebidas que tem no Vodka. Canadá. Vodka, pode ser. Ele queria comprar mais bebida. Aí ele chegava no meio da noite, pegava a torradeira dele, pegava o micro-ondas e levava até a casa do Peterson para poder tentar vender e conseguir um trocado para poder comprar bebida, né? E aí o cara chegava no meio da noite ali segurando uma torradeira numa mão, sabe? E querendo vender pro cara. E aí o Peterson falou que ele já tinha comprado algumas vezes, ele chegou a comprar só pra, né, parecer que estava sendo legal, de alguma forma manter essa relação Bonzinho, né? amistosa, né? É porque também é uma situação complicada, né? Porque você pensa, o cara tá bêbado, o cara, eita, o cara quer me vender um negócio pra poder dar dinheiro pra ele. Assim, se eu não der o dinheiro, pode ser que ele fique meio agressivo, né? Tem várias consequências que podem ser ruins se eu simplesmente não der o dinheiro pra ele, não fizer o que ele quer. Então ele simplesmente dá o dinheiro pro cara e compra algumas coisas, né? Eu não lembro o que ele menciona que ele já tinha comprado, mas ele já havia comprado algumas coisas. E aí a mulher dele vira um dia e fala, olha, então, você não tá fazendo bem pro Dennis, que é o nome do cara, né? Acho que eu tinha marcado alguma coisa aqui. Acho que não, mas enfim, basicamente isso, né? Ela fala pra ele, olha, você tá fazendo mal pra ele, você tá dizendo que isso que ele tá fazendo é certo, você tá dando sinal verde pra ele continuar fazendo isso, e é melhor parar. Melhor simplesmente rejeitar. E aí foi o que ele fez. Ele falou que não ia comprar nada dele. Ele simplesmente parou, ficou encarando o Peterson por alguns minutos, mas depois, por alguns segundos, aliás, e depois seguiu pra casa dele e nunca mais apareceu de novo por lá. E, enfim, deu tudo certo no final. É, e é interessante que, assim, olha como a verdade também traz um respeito, né? Uma deferência. Quando o Jordan Peterson foi honesto com o rapaz, que ele tinha certo medo, né? Certo receio. Imagina, um sujeito gordo, grande, bêbado, aparece na tua casa 3 da manhã. Você tá com a esposa dentro e com os filhos. Você não quer Ele era confusão, né? ex-membro de uma gangue de motoqueiros também. O cara Só isso. Agora travou bonito aqui. Pera lá, voltou? voltou. Então vai. Ele era ex-membro de uma gangue. De uma gangue de motoqueiros. O cara, assim, definitivamente não era o cara com quem você queria, de alguma forma, brigar ou não fazer o que ele pede pra você fazer, né? Então, tava numa situação complicada. Só que é isso que você começou a dizer, né? A verdade, ela impõe um certo respeito, né? Ele até fala também daquele cara daquele paciente dele que tinha uns pensamentos muito loucos Sim. de assassinato, violência e Dia. tal. O cara só contou pro Peterson, só se abriu pra ele porque ele tinha essa confiança, porque sabia que o cara não tava ali na falsidade, digamos assim, né? O Peterson se abriu e falava, olha, eu acho que esses pensamentos aí não são muito legais, sabe? Eu acho que você não deve pensar essas coisas, isso aí tá errado e tal. Então ele meio que não tinha esse receio e isso trazia um próprio um respeito, né? E eu acho que até que é um pouco perigoso de você vizinhança tranquila, Andrés A escreveu. Andressa falou ali. Aí, enfim, aí tu imagina, né? Talvez se ele tivesse mentido, se ele tivesse feito não o que ele queria, mas o que o outro cara queria, ele Seria estaria um meio que ciclo se vicioso, né? subordinando. Seria um ciclo Também. vicioso, ele estaria meio que se subordinando ao cara. Então, assim, É. começou ali e vai parar onde, né? Sabe? É. Tu fez a vontade dele agora, e aí? E tem um aspecto interessante nessa história que ele conta, né? Ele deixa isso bem explícito.
Nessa situação em concreto, o Jordan Peterson não fez questão de falar, tá aqui meu Lattes, por exemplo. Eu sou doutor e trabalho na Universidade de Toronto. Não era o que Ele não é que importava. nem nosso amigo Diplominha. É, o baba-ovo de diploma, né? O filósofo. E aí, ele se Achei que tu ia auto-intitula falar filósofo, nomes aí. todos não fazem isso, né? É Mas verdade, é enfim, verdade. acho que a gente pode começar a abrir as lives assim agora. Este é Aldrin, graduando em filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E Marcelo Piscioli, mestrando na universidade. Foda-se, não importa. Você pode até mostrar tua foto com diploma. É, a minha carteirinha de estudante. Eu tenho diploma. Aqueles babado brega pra cacete, né? De bacharel. Todo Bacharel, suado. Foda-se, né? E aí, o Jordan, ele deixa bem claro que nessa situação, ele fugiu disso. Eu não quis mostrar uma discrepância social e econômica nesse momento. Eu quis mostrar que eu não estava interessado. E de fato, ele não estava interessado. Tô vendendo aqui uma sanduicheira, eu acho que era isso. E o Jordan Peterson falou, olha, eu não estou interessado. E aí o cara ficou meio que 15 segundos olhando para o Jordan Peterson, assim, eu não acredito que você está me falando não. E ele tentou esboçar uma reação, uma decepção, não conseguiu e nunca mais voltou, nunca mais incomodou o Jordan Peterson. O Jordan Essa Peterson história até é fala muito aqui, boa. né? Sim. Ele até fala aqui que naquele momento, como é que é? Naquele momento eu não era um jovem estudado, anglófono, bem-sucedido, subindo na hierarquia social. Ele não era um motoqueiro quebequense, ex-condenado com um alto nível alcoólico no sangue. Não. Naquele momento, nós éramos dois homens de boa vontade, tentando nos ajudar mutuamente em nossa luta comum para fazer o que é certo. Exato, Exatamente negócio, isso aí que você falou. celebrando o negócio. O que mostra o que eu tenho feito na academia formal. Quando eu discordo de alguma coisa, eu não faço atacando o meu oponente, nem com argumento ad hominem. Eu simplesmente digo, olha, eu acho que essa tese aí que talvez vocês entendam que é super legal porque é democrático, eu acho que isso não dá certo na realidade, para dar um exemplo. E tudo bem, vida que segue. Quando você faz isso, num primeiro momento pode surgir uma faísca, uma interpretação equivocada da sua pessoa talvez, mas com o passar do tempo, bate pronto, cara. É impressionante como a verdade traz, sim, uma deferência, né? Um respeito. Olha, aquele sujeito ali talvez estude de verdade, né? Talvez Sim. ele tenha algo a dizer. Inclusive, isso aí me lembrou muito a minha experiência no ensino médio, porque eu lembro que desde quando começou o ensino médio, eu já comecei a ouvir um monte de coisa com as quais eu discordava muito e eu me sentia meio mal também, né? Porque tem professor que, tudo bem, fala ali um negócio ou outro e fica de boa, né? Mas tem professor que se impõe de um jeito e que, Sim. assim, realmente fala, não, é que existe aqui o meu lado, o lado dos intelectuais, o lado da galera que pensa, e existe o lado dos alienados, dos anticientíficos e não sei o quê. E aí, eu sempre me senti muito mal, porque eu nunca fui de discutir. Mas eu sempre ficava nesse meio termo. Pô, será que eu devo falar alguma coisa ou será que eu não devo falar alguma coisa? Né? E eu acho que, olhando para trás agora, talvez, não sei se a postura é correta, mas eu acho que falar alguma coisa é bom, não porque naquele momento você vai conseguir usar os melhores argumentos e vai conseguir convencer as pessoas. Mas é bom para você deixar claro que existe uma oposição. Tá entendendo? Sim. Porque, sei lá, imagina um monte de jovem totalmente não estudado, digamos assim, né? Pessoas que não têm muito contato com esse tipo de assunto no sentido mais profundo. Né? Claro, todo mundo tem as suas opiniões e ama compartilhar coisas na internet, mas a galera não estuda. Né? Então, tu imagina, a galera tá ali no ensino médio ouvindo todo aquele discurso e, pô, é aquilo ali, sabe? A professora tá falando que não, esse aqui é o lado dos intelectuais e os outros são a minoria, os que falam um monte de coisa, os conspiracionistas, não sei o quê. Tipo, mostrar que existe uma oposição razoável, pelo menos, já é um serviço, de alguma forma. Sim. E eu sempre tive muito cagaço de fazer isso. Mas, enfim. Talvez uma coisa que eu poderia ter feito diferente, não sei. Eu concordo contigo. Mas quando você está 1 contra 30 não vale a pena. Uma sala de aula, por exemplo, eu evito esse tipo de confronto. Quando eu sei que você
Mas isso tudo que você me disse me lembrou um livro do Thomas Sowell, mais uma vez citado aqui nas lives, chamado Os Intelectuais da Sociedade. É engraçado, Deu uma uma vez eu vi travada. Qual é o nome do livro? Os Intelectuais e a Sociedade. Sim. Uma vez eu vi o Flávio Morgenstern falando uma coisa interessante, né? O Brasil é repleto de intelectuais. E o problema do intelectual é que se você está com fome e você tem R$ 20 no bolso, você paga o pasteleiro, mas você não paga o intelectual. Então ele está diante desse tecido social da realidade. Isso tudo que você falou da sua sala de aula me lembrou uma reunião que eu tive. Eu sempre achei que fosse penalista no começo da graduação. E um dia eu entrei no núcleo de estudos de penalistas, e aí houve aquele debate que eu já te falei, né, sobre o assim chamado abolicionismo. Eu fui o único a discordar, porque quando o problema do coletivo... Não, é muito sério isso na academia. E o ambiente coletivo, ele tem um problema, ele potencializa muito a opinião dominante. E desencoraja aquele que destoa. E aí eu falei, olha, eu não acho que seja razoável defender que um homicida, que um latrocida ou que um estuprador não mereça pena. E me desculpe, eu acho que a pena é ontologicamente ruim. Entendeu? Eu aceito a ideia de que a pena não precisa necessariamente reeducar. Foda-se, é pra punir mesmo. Falta falar isso na academia. Entendeu? E o que o Fernando tá falando ali é absoluta verdade. Absoluta verdade. Esse pessoal aí falar a lei de crimes hediondos ou a lei de tráfico, de enfrentamento ao tráfico é uma legislação de guerra que não deu certo, vírgula, porque o Supremo sempre relativizou dispositivos dessas leis. Sempre trouxe a pecha da inconstitucionalidade de várias regras dessas leis. Então é uma mentira falar que essa legislação não deu certo. O que me deixa puto. O vinho fez efeito. Aqui. O vinho fez efeito. Ele potencializou, ele coletivizou o meu pensamento. Sim. Pena é para afastar o cara da sociedade. É isso, pronto, acabou. É isso que esse povo tem que ouvir. Sim, Pena é para punir, meu filho. É para isso mesmo. É para botar o cara na cadeia. É isso. Ninguém fala isso no direito. Pois é. O pessoal esquece o lado das outras pessoas, né? O pessoal pensa só no bandido e, de fato, né? O cara que tá preso, seria muito bom que ele se convertesse em uma pessoa boa. Só que, não, seria assim, ótimo, a gente não eu concordo. pode deixar, a gente não pode deixar a sociedade inteira pagar o pato, né? Tem pessoas ruins, sabe. Sim, o Derbo fala disso, né? Esse pessoal vive fora. A gente tá com um delay meio engraçado, mas enfim. Mas por falar em intelectualidade, Kant defenderia isso que eu tô falando. Uma teoria absoluta da pena. Kant que é tão amado, né? Pois é, pra isso não. Pra isso ele é um demônio. Pois bem, vamos adiante. Muito triste. Triste. 19h30, cara, meia hora já. Que isso? Mas tudo isso que eu falei, só pra constar, tem a ver com a oitava regra, na medida em que o Jordan Peterson fala da linguagem tentando moldar a realidade. Porque ele dá um exemplo aqui que entra nisso que eu falei. Quando a linguagem do sujeito que acredita na ideologia, Bachel Borghetti. O Borghetti é um cara que falou muito mais verdade que muito intelectualoide por aí. Mas é o discurso fofinho, como disse a Andressa, é exatamente isso. Na hora que o cara entrar na tua casa e estuprar tua mulher, eu quero ver se você é abolicionista. Deixa eu me acalmar. Eu sou colérico pra esse tipo de coisa. Eu fico puto, cara. Eu fico com raiva. Não é só pra esse tipo de coisa, não. Pra muitas. E aí o Jordan Peterson ele fala assim, olha, quando a linguagem finalmente acerta no mundo, esse pessoal ele vai falar que ele acertou. O problema é que quando ele erra, ele culpa o outro. O que nos leva a excelente análise psicanalítica de Lúcifer, que eu vou passar a bola pra você. Não, pô, tu gostou pra caramba disso, eu até digo, você pode dizer. Mas, calma aí, deixa eu falar uma coisa antes então pra dar um espaço, aí tu fala do Lúcifer. Você falou essa coisa da linguagem moldar a realidade. Né? Ele fala que a mentira faz exatamente isso. A mentira, de alguma forma, quando você mente,
Você está dizendo, não, o ser, né, como ele gosta de falar, o ser está errado, e o está errado, e eu preciso corrigir. Sabe? Você não aceita a circunstância, não. Você tem de ser aquele que vai moldar aquilo que está acontecendo no mau sentido. Né? Tipo, a verdade está se impondo, a circunstância está se impondo, e você mente como se aquilo não tivesse acontecendo. Então, alguém vem te cobrar de alguma coisa que você fez, que você de fato fez, e você fala que não fez. Como se o mundo tivesse errado por te cobrar daquilo. Como se o mundo tivesse errado em fazer você, de alguma forma, sofrer as consequências daquilo que você fez. Então, falar a verdade é, de alguma forma, aceitar o ser, né? Aceitar a realidade quando ela vem até você. Né? E não só você indo, tentando moldar a realidade. Né? Manda o papo do Lúcifer aí que tu gostou pra caramba. Eu queria ouvir muito. você falando disso. Dentro desse espírito de Qual página, linguagem... inclusive, tá o Lúcifer? Cara, acho que eu vou chegar lá. Pera lá. É que eu tô sem luz de teto 228. aqui, aí eu tô usando a outra 228. luz que tá lá longe. 22. O que me lembrou de Mário Ferreira dos Santos. Enfim, eu acho que eu vou fazer um link legal aqui. Olha só. Manda o papo. Na página 227, ele fala algo interessante que nos remete a algo que eu venho alertando. Nós dois sempre conversamos disso, sobre o problema das revoluções, né? Ele fala assim: o espírito do ser humano honesto pode fracassar continuamente em suas tentativas de fazer da Terra um paraíso. Revolução Francesa, nazismo, qualquer tipo de revolução que você queira pensar. Ele pode conseguir, no entanto, reduzir o sofrimento relacionado à existência a níveis suportáveis. A tragédia do ser é a consequência de nossas limitações e da vulnerabilidade que define a experiência humana. Pode até mesmo ser o preço que pagamos pelo próprio ser, uma vez que a existência deve ser limitada para que possa existir. Vira a página, ele vai citar uma poesia, né, do John Milton, e vai fazer o link, então, finalmente, com Lúcifer, com o diabo, né, por assim dizer. E ele fala, olha, para Milton, nessa poesia citada, o espírito da razão era o anjo mais maravilhoso já criado por Deus, a partir do nada. Isso pode ser interpretado psicologicamente, e aí vem a genialidade da regra. A razão é uma coisa viva, e ela vive em todos nós. É mais velha do que qualquer um de nós. É melhor compreendida como uma personalidade e não como uma faculdade. Ela tem seus objetivos, tentações e fraquezas. Ela voa alto e pode ver muito mais longe do que qualquer outro espírito. Porém, a razão se aproxima por si mesma, e o que é pior, ela se apaixona pelas suas próprias criações. Ela as eleva e as louva como absolutas. Assim, Lúcifer é o espírito do totalitarismo. Ele é lançado do céu para o inferno porque tal elevação, tal rebelião contra o altíssimo e incompreensível, inevitavelmente produz o inferno. Antes de passar a bola para você, só para constar, sabe de onde vem a palavra diabo? Di tem a ver com 2, eu acho. Na filosofia da crise, nós encontramos a pista, né, do Mário Ferreira dos Santos. Porque ele fala da crise como uma proposta gnoseológica, sendo a sícrese a aproximação de elementos em cognição e a dícrese a separação. Diabo tem a ver com dia separado e bole, lançar, arremessar. Então, diabo é exatamente isso. Representação semiótica de divisão, relaxamento, desagregação e destruição. Perfeito. Ao que passa a palavra para você fazer essa análise. Nossa, muito legal mesmo. Muito legal mesmo isso. Realmente isso aí que ele falou é o espírito revolucionário por si só. Né? A razão se apaixona por si mesma e o que é pior, ela se apaixona pelas próprias criações. Então o revolucionário é exatamente o cara que acha que naquele momento, o que os intelectuais daquele momento conseguiram descobrir entre aspas também, né? Vamos combinar, o que eles conseguiram entender naquele momento é exatamente aquilo que é certo e que a gente deve empenhar todos os nossos esforços para fazer isso, porque agora a gente chegou a essa conclusão. Na história da humanidade inteira, ninguém chegou a essa conclusão, a gente agora chegou e a gente tem certeza de que isso está certo. É isso, né? Isso é o revolucionário. E o diabo foi o primeiro revolucionário. Muito bom, porque ele tem uma razão revelada.
digamos É. assim. Na cabeça dele, ele acha que o mundo vai se moldar à previsão mental dele, ao capricho intelectual dele. Abolicionistas, libertários, comunistas, soviéticos, nazistas, fascistas e assim por diante. É isso. Perfeito. Todo autoritário tem esse lado de Lúcifer. Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, Che Guevara e assim por diante. Eu acrescentaria Vargas aqui. É o quê? Acrescentaria o quê? Que deu uma... Vargas. Vargas. Não sei, não conheço de Vargas pra falar isso. Tem um tal de Augusto aqui que tá falando bosta, querendo provocar. Claramente querendo provocar. O quê? Eu não vi. Ah, não, tá aqui. É Aristóteles besteira. coloca... nem... Ele sabe que é pra fazer gracinha. tem uma cara de que é pra... É, enfim. tá sendo irônico. Tem uma hora que ele fala que logo depois que uma recusa teimosa contra a mudança diante do erro não apenas significa uma expulsão do céu e subsequente degeneração no inferno, mas também uma rejeição da própria redenção. Então, é exatamente a ideia de que você não pode ser redimido. Você realmente não. Eu achei a verdade, é isso aqui mesmo e bora. Estou ignorando totalmente a possibilidade de você estar errado. Todos os ismos. Tem uma piada né, com o em russo geral. que ele... Ah, sim. Tem uma sim. piada boa. Mas são os ismos. O feminismo é assim. O feminismo ele começa a olhar o mundo como uma categoria de gêneros. E a vida se gira em torno dessa ideia de divisão de sexo. O libertário ele olha a vida como um problema que foi criado pelo Estado. O comunista olha a vida como um problema só socioeconômico, criado pela circunstância econômica capitalista. E assim por diante. Então você reduz todo o círculo de discussão a uma coisa só. E o próprio Jordan Peterson fala disso na entrevista com a Cat Newman. Não se trata de negar, por exemplo, que machismo seja um problema. Ninguém nega que é um problema. Mas é 1/30 do problema. Tem um monte de coisa para discutir. Pois é. Machismo geralmente também é uma consequência muito posterior de um problema muito anterior e muito maior, né? Antecedente, sem dúvida. É um E ninguém bracinho nega. ali, é um dedinho. Você nega que exista? Não sei. Não, às vezes não, óbvio que não. É óbvio que Óbvio que existe. não. Mas Não, eu tô falando óbvio que não, óbvio que eu não só nego. isso. É óbvio que existe, sim. Sim. A Existe, voz mas... do delay pode ter ficado meio confuso. Sim, mas eu digo assim, a díade não tá só aí. Tem muita coisa para discutir. Pois é. O máximo, assim, o mais diádico que a gente poderia colocar é bem contra o mal. Só que, enfim, isso é abstrato demais, né? Não dá pra colocar assim machismo e não machismo. Porra, isso aí não... Sim. Vou ler a piada mas do os russo ismos aqui. fazem isso. Eles imanentizam a realidade nisso é que você falou. Em lógicas pseudo-algébricas e binárias. Ele é mais um. Machista. Mas não sei o que, -1. E equilibra. É isso. Sim. É um eterno igualitarismo cego. Isso leva a toda uma reinterpretação da história, né? Porque, tipo, sei lá, Sim. machismo é uma coisa... Assim, a ideia de machismo é uma coisa bem recente. Aí ele pega essa coisa do machismo e não machismo, e aí E joga pega pra isso trás. e olha pra história inteira. E joga pra trás. E assim, não encaixa. Tipo, Exatamente. na prática não encaixa, só que parece que encaixa. Tipo, eles fazem um jeito de parecer que encaixa, mas não encaixa. Daí esses dias eu vi no mestrado uma moça falando que Platão era machista. Puta que pariu, não dá, cara. Porra, não dá, desculpa, não dá. Pronto, acabou, não dá. É complicado. Se chegar na Se eu Grécia for pra- Antiga e falar ser machista, eles não vão entender, porra. Pois é. Porque assim, alguém poderia até falar que Platão falava que a mulher estava um pouquinho abaixo do homem. Sim, ele realmente falava Depende isso. mas você tem que ver o contexto. Então, exatamente, isso que eu ia falar, porque quando você chama isso de machismo, e você chama tantos outros fenômenos muito mais modernos e muito mais complexos também de machismo, você está colocando como uma coisa só. E aí, porra, aí ferrou completamente. Vou fazer um anúncio aqui. Você vai fazer um vídeo sobre as falácias. Foi mal, mas... Fala. É que eu quero te fazer uma Pode pergunta. falar. Qual seria o nome dessa falácia? Qual, exatamente? Por exemplo, Platão disse tal coisa, logo ele é machista. Assim, no geral dá pra dizer que é um anacronismo. Como disse a Andressa ali. Não, A eu vou Andresa dar um acabou de falar exemplo. ali. Não, dá um exemplo. Eu não gosto dessas coisas, veganismo. Foda-se, eu não ligo. Se você não quer comer carne, seja feliz, mas não enche meu saco. Tudo bem, tá tudo certo.
Mas eu poderia falar assim, para ser tão anacronista quanto esse povo, olha, Hitler não comia carne também. E aí chegar por um per saltum a esse absurdo, falando que você talvez seja como Hitler, porque você não come carne, entendeu? É um Ah, sim. absurdo. É do tipo, os É, Jesus é nazistas não comunista, comiam. porra. Não, calma, mas isso aí que você tá falando seria tipo, os vegetarianos não comem carne. Não, tipo, os nazistas são vegetarianos, você é Não, vegetariano, logo você é Hitler nazista. era É tipo isso. vegetariano. Se você não come carne, você é vegetariano. Logo você é nazista como Hitler, entendeu? É per Sim. saltum, é exata. Mas eu tô usando esse Eu não. absurdo para mostrar como é também absurdo esse tipo de coisa sobre Platão. Esse tipo de coisa é bom desenhar um diagramazinho pra mostrar como funciona. Eu não sei se Você tem vai fazer isso exatamente na um sua nome. série de vídeos. Provavelmente. Você vai Provavelmente. Deve ter uma picotar falácia isso desse tipo. aqui, vai colocar lá dentro, vai ficar ótimo. Nossa, Acompanha vai aí. ficar muito bom mesmo. É, a Canal do galera que Aldrin. não tá inscrita lá no canal ainda, essa semana tem uns negócios legais que vão estar saindo aí. Vai Sim. ser maneiro pra caramba. É, qual é o contexto que ele coloca essa piada do russo? Porque eu achei super engraçado, só que eu O não sei qual é o contexto agora eu não vou contexto. lembrar. Ele fala dos regimes totalitários e ele cita o Solzhenitsyn. O contexto é mais ou menos assim. O capeta no inferno, ele vai colocar os russos num balde de fogo e ele não vai precisar colocar um outro capeta fiscalizando, porque quando o russo tentar sair, um próprio russo vai puxar a perna dele. O Exatamente. norte-americano vai precisar do capeta cuidando. Essa é a ideia. É, ele fala, ele passa pelo caldeirão dos franceses, aí tem uma galerinha de boina, aí quando É, eles tentam sair, o demônio empurra de novo. sim, Aí quando chega boina. nos americanos, mesma coisa. A boina é muito engraçado. Os americanos, podia falar uns caras todo gordo, assim, comendo X-bacon, aí o cara empurra de volta. Os caras tão Aí, grandes quanto o Chesterton, assim, né? aí chega So nos I russos. want to eat bacon. Que é isso? Não entendi. É o Chesterton falando com aquele inglês dele. Ah, Ele não é naquele americano, debate mas lá, enfim. naquele. É. Ah, não é, tá, tudo bem. Enfim, é isso. A parte do, do russo. Eu só não lembro agora qual é a relação que ele faz isso com o resto da coisa, né? Ó, o Camolese ali, Talvez. bane ele, ó. Expulsa esse cara aí. Expulsar. Ele, vou dar uma de autoritário aqui, totalitário, vou expulsar o Camolese. Caraca, ó, caramba, agora que eu vi o comentário do. Porra, parabéns, cara. Muito bem observado isso aí. Eu vou fazer quando eu tiver 9 mil inscritos. Aliás, o Aldrin vem em primeira mão o vídeo de 10 mil inscritos. Pô, só quando chegar a 9 mil, Comemorativo. cara. Você Não, tá devendo isso aí desde antes dos 8, cara. falta 9 mil, falta 900, falta pouco. Nem isso, 800. É que tem que editar. Tranquilo. Porra, hoje eu fiz vídeo pra cacete de júri. Editar o vídeo mostrando a estante, cara. É. Tadã! Pô, dá pra ver o meu telefone tremendo? Não. Fala que é o Estranho. seu vibrador, Aldrin. Fala a verdade. Não é celular não, é Não, vibrador. hoje Seu não é safado. não. Hoje não é não. Hoje não é não. Ai, ai, cara, eu tô satisfeito com a análise da regra. Eu não sei se você tem alguma coisa a mais aí. Eu não quero. É, tem algumas outras Ideologia páginas. Tô é passando bosta. aqui pra ver se. Ele vai fazer uma análise aqui teológica, se você quiser falar. Fica à vontade. Horus, Odin, Set, Ra. Ah, ele falou. Esse negócio do Horus, ele falou. É bem interessante. Eu não sei exatamente onde ele narra o mito aqui. Porque realmente eu tô usando uma luz substituta, tá tudo escuro aqui. Mas aí. Timbuktu, a Andressa ali. Hashtag Timbuktu. Ó, Andressa, eu vou cobrar uma tua, viu? Você que gosta de Tolkien, essas coisas todas, eu queria ver sua estante. Você consegue ler o mito do Horus aí, mais ou menos, cara? Onde que tá? Exatamente. Por isso que eu pedi pra você ler. Página 233, talvez? É que é muito longo, né, Aldrin? Sim, ele fica bastante tempo falando disso. Mas tem uma questão de que Osíris, pai de Horus, não conseguia enxergar. Aí ele foi derrotado por Set, irmão do próprio Osíris. E, enfim, os pedaços dele foram espalhados pelo mundo. Aí o Horus, que é um deus que está sempre relacionado à atenção e tal, ele tinha 2 olhos e teve um dos olhos roubados pelo Set. E aí aconteceu algum problema, ele acabou conseguindo recuperar o olho. E quando ele conseguiu recuperar esse olho, ele deu
esse segundo olho dele pro pai dele, pra ele poder voltar a enxergar. O Aldrin parece o Rasta. Quem é Rasta, cara? Quem é Rasta? É, A Andressa, não pelo pegou jeito, a ó, piada, cara. pegou pesado. Sinal que a Andressa sabe quem é o Rasta também. O 7 tem 8 olhos agora? Nossa, que bom. Eu não acredito que eu ri disso, cara. O 7. Enfim, mas aí qual que é a mensagem que ele quer trazer com isso? É... Realmente é muito ruim sem saber onde está escrito. Mas ele fala aqui. Vocês percebem que o Aldrin leva a sério essa porra, né? Eu com luz, tal, Cara, tá vinhozinho. queimada a luz aqui, cara. Eu tô com a Esse lamparina lá puta do outro lado parece... do quarto. É um discípulo do Olavo que é famosinho. Não conheço não, cara. Não conheço também não. Vou até procurar depois dessa. Aliás, Amiga do discípulo do Guilherme. Olavo... Ah, eu acho que sei de quem você tá Freire. falando. É um O cara Guilherme, sulista eu sei quem é. que tem um chapéu assim, tem uma barba, um cabelo grande. Enfim, Sei quem vai é, não. demorar pra resposta chegar, mas eu acho que eu sei quem é. Acho que eu sei quem é. Pô, Não é cara mó delegado que bonito, tomou cara. tiro, não, né? Pô, delegado que tomou tiro, cara. Teve um delegado aí que tomou um tiro, cara, da namorada. Mas eu não sei se ele é aluno do COF. Enfim. O Enfim, COF agora tá olha todo onde o assunto fodido. tá. Como assim, fudido? Eu não Ah, sei, não tô derrubaram. acompanhando. Os canceladores Ah, derrubaram a sim, porra sim. do. O negócio do Mas ele, PayPal. velho, isso aí é um tiro no pé que vocês vão ver só. Você vai ver só como ele vai sair por cima dessa. E até mais É, forte. tomara que saia, mas não sei não. Tudo que é proibido é mais gostoso. É, sim, isso é verdade. Bem, mas aí voltando ao Horus, a mensagem no final é alguma coisa É, o Belinsky, relacionada olha lá. a. É, ele conhece, ó. É o Belinsky. O Belinsky tomou tiro da namorada, cara. O delegado, é isso aí. Ah, ela tá falando do Book Tour, Enfim. Andrés. Enfim, vai que vai Ah, aí. tá. Belinsky é aqui do Paraná, É. eu acho. Me perdi agora. Como sempre. Vai se fuder. Mas você é um Seu canalha canalha. mesmo, né? Pensando na mesma piada, hein? Enfim. A ideia do Horus tem alguma coisa a ver com, inclusive, algo que eu tava falando na última live com o Lucas ontem, inclusive, vejam lá no perfil dele no Instagram, tá bem legal. Tem a ver com a questão da tradição. E aí essa coisa do olho, de passar do pai pro filho, do filho pro pai, alguma coisa assim, tem alguma coisa a ver com... E ele faz essa observação depois, que a tradição, por mais que seja herdada de quem veio antes da gente, ela depende totalmente de quem tá vivo nesse momento. Assim, se não houvermos força nesse momento de todo mundo que está vivo agora, a tradição simplesmente não tem força, não vai ter força nenhuma, né? Então, todo mundo, tipo, houve um legado muito grande até agora. Se hoje todo mundo escolher não levar para frente, Horus conservador, se todo mundo escolher não levar aquilo para frente, aquilo simplesmente vai parar, né? E aí a gente precisa, até como o Lucas falou ontem, a gente precisa de alguma forma ser grato, né? E ser grato é exatamente aceitar isso, carregar esse fardo da cultura e levar isso pra frente para as próximas gerações. Mas eu não achei o raciocínio inteiro aqui, pô, muito triste. É porque você não planeja live, né? Seu Ah, não. canalha. Pior que hoje foi meio corrido mesmo, mas a luz ali não tá no meu alcance, não. Eu acho que da minha parte talvez seja isso. Eu acho engraçado as conversas do chat. Tem um negócio muito engraçado, né? Yuri, União Socialista Soviética. Você aqui? Aí o Yuri responde: Olá, Fê Torres João Carlos. Se o apelido do cara é União Socialista Soviética, você imagina como a gente está sendo amado aqui, né? Olá, União Socialista. Não, RSS. eu acho que é porque é por causa da terminação do nome do cara. Tipo, olha o nome entendi. do. Por isso que falou João Carlos, que é tipo JC no final. Entendeu? Não sei nem se eles se conhecem, assim, tá full aleatório. Nossa senhora. Cara, vamos acabar essa porra? Não tem mais nada, não. Não, que desculpa o quê? Pô, pode continuar Desculpa aí. nada, eu gosto. Aqui Tá engraçado pra caramba. Eu tenho que voltar a fazer os decretos, né, cara? Sexta-feira. Pô, fiquei triste, cara. Na semana passada tu já não fez. Eu vou voltar, vou botar aquele bispo fumando um cigarrinho. Brabo. Legal. Brabo. Próxima regra, Alden. Tem algum último parágrafo que você queira ler? Porque você sempre é o cara do parágrafo final. Você sempre tem Então, alguma vamos lá, coisa vai. para ler. Boa, vamos manter a tradição, né? Mandar pra frente. Vamos manter a tradição. Exato. Ele fala o seguinte, eu achei interessante isso então, vai. A ideologia com tradição, né? Foi como eu identifiquei. Na página 239 ele diz:
Quando as mentiras ficam grandes o suficiente, o mundo inteiro se deteriora. Mas, se você olhar perto bastante, a maior das mentiras é composta por mentiras menores e essas por outras menores ainda. E a menor das mentiras é onde a grande começa. Não é apenas uma declaração inexata sobre um fato. Pelo contrário, é um ato que tem a dimensão de, ou melhor, da mais séria conspiração que já possuiu a raça humana. Sua inocuidade aparente, sua maldade trivial, a tênue arrogância que a faz crescer, a aparentemente trivial fuga da responsabilidade que era objetiva, tudo isso trabalha efetivamente para camuflar sua verdadeira natureza, seu verdadeiro perigo e sua semelhança com os grandes atos de maldade que os seres humanos perpetram e frequentemente apreciam. A mentira corrompe o mundo e o que é pior, essa é sua intenção. Vide, por exemplo, a teoria segundo a qual você pode olhar para o seu pênis e falar, olha, sou mulher. O inferno vem depois. O inferno vem quando as mentiras já destruíram o relacionamento entre o indivíduo ou o Estado e a própria realidade. As coisas desmoronam, a vida se degenera, tudo se transforma em frustração e decepção. A esperança trai consistentemente. O indivíduo enganador desesperadamente sinaliza o sacrifício, como Caim, que não consegue agradar a Deus. Assim o drama chega ao ato final. Diga a verdade ou pelo menos não minta, e eu quero só ver onde que a gente vai chegar nesse caldeirão de mentiras que a gente vive hoje. É verdade. Isso aí que ele Eu falou acho. é muito verdade. Essa parada de várias mentirinhas, né? É, Tu vai ver que a menor mentira às vezes é a que mais tem algum peso, né? é, Porque ela fica mais camuflada e ela muda um monte de coisa e você nem vê que mudou. Né? A mentira mais escancarada, a maior mentira, é muito mais fácil de você identificar e falar, olha, isso aqui tá errado, pronto, acabou. é. Citando Aristóteles, eu acho que é uma corrupção de ânima, né? Corrupção da alma mesmo, do psique da Uhum. gente. É isso, Aldrin. Próxima regra. Aula. Calma aí. Próxima Próxima regra, falei regra. aula. É a regra 9, né? Presuma Vamos que a lá, parará. pessoa. Presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. Essa é Essa diferente, é uma hein? boa. É, interessante. Bom, Bem talvez diferente. o pessoal da academia podia levar essa em conta, né, com a gente. Porra, eu só tomo porrada na academia, cara. Tô É, vendo. ó, a regra 9 é longa pra cacete, pelo jeito. Ah, eu Vamos acho que fazer a o gente seguinte: já tinha falado disso. São 40 sábado que páginas, eu acho. vem, 7 horas, pode ser? É, porque Ai, Fernando, solta a frase. Gilmar, um acho que, abração também. acho que depende da regra 10, hein? Porque se a regra 10 for curtinha, dá pra ler da sexta pro domingo, pô. Ó, a 10. Cara, Mas se a se a gente assumir esse gente. compromisso aqui agora. Não, ó, seria bom, sabe por quê? Depois dá pra fazer 11 e 12 e a gente acaba o livro em 2 semanas, cara. Sim, eu acho bom também. Vamos fazer um esforço então? Sexta e. Quantas Sexta e páginas domingo. tem aí a 10? A 10, tu viu? Ó, vamos ver da 9 até a 10, pode ser? Beleza. Então, ó, a 9 parte da 243. Um salve pra E a... Laura aí, seja quem for. Manda um salve Tem pra alguma Laura. relação com o Reinaldinho Underline. Outra mandou aqui pro Cuco Cabeludo e também pro Paulo Brificado. Grande. Lembra dessa? É, Lembro. e a regra 10 é até a 293. Então 243 a 293. 53, 93, 3, 93, 93, 50. Cinquentinha. 50. King Caraca! Naldinho. Cinquentinha, vamos ou não vamos? 50 Não, em 5 dias úteis, 10 não, páginas por vamos. dia. 10 páginas por dia, de boa. Não é pra mentir, hein? Sexta-feira, 7 horas, domingo, Ó, 7 é você horas. que é o desmarcador de horários, hein? E Não pau sou no eu. cu de quem do curioso que tá lendo, tá bom? Meus amigos, seus bola gato, até mais. Tchau. Até. Falou. Fui. Onde que encerra essa porra? Tá aqui. Tchau.